Desde 2008, quando Plutão ingressou em Capricórnio e até os dias atuais, o mundo vem passando por transformações profundas em temas capricornianos. Nós tivemos a quebra do sistema imobiliário americano que afetou a economia no mundo inteiro. Mas foi também nesse período que surgiram as criptomoedas e os bancos digitais, mudando a nossa relação com as nossas finanças, com as instituições financeiras, e isso também deu uma chacoalhada nas estruturas das instituições tradicionais. Nesse período, nós também tivemos uma pandemia e eu nem preciso lembrar ou relembrar tudo isso, tudo que isso representou e ainda representa nas nossas vidas. Bom, nesse período nós também iniciamos e aprofundamos os debates sobre a nossa responsabilidade ou a falta de responsabilidade com os recursos naturais, inclusive a água. E é sobre isso e muito mais que nós vamos conversar nesse vídeo a partir de agora. E para você que está chegando por aqui pela primeira vez, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Religar Astrologia. Eu sou a Roberta, sou taróloga e gostaria de te pedir de coração e encarecidamente que você entenda que o que vai ser dito aqui não é exclusivo para capricornianos, nem para aquarianos, nem para piscianos, e já já você vai entender o que tem a ver peixes com essa história toda. Também esse vídeo não tem aqui o objetivo de causar pânico e terror em ninguém. É tão somente uma conversa que pode ser esclarecedora e pode servir como um guia, como um norte para você nos próximos tempos. Bom, primeiro a gente precisa entender quem são os principais atores de toda essa situação que a gente vem passando, de todas essas transformações que a gente vem passando. Primeiro a gente começa falando de Plutão. Quem é Plutão? Plutão, ele enquanto energia, enquanto planeta, enquanto emanação energética, ele rege o poder, ele rege os poderosos, ele é o deus do submundo, afinal de contas, na mitologia, Plutão é Hades, o deus do inferno. Ele trata sobre questões relacionadas ao inconsciente coletivo. Plutão ele rege aquelas ações invisíveis que provocam crises e que essas crises podem provocar regenerações, mas também transformações profundas. E essas transformações profundas, elas tanto podem resultar na morte, e aí a gente está falando tanto de morte simbólica, né, ou fechamento de algo, encerramento de algo, assim como uma morte física, a morte real. E quando a gente tem Plutão no meio de morte, ali a gente está falando de morte coletiva, muitas, milhares de pessoas. Bom, Plutão ele tem o seu lado luz. Afinal de contas, tudo na vida tem um lado luminoso e um lado sombrio. E Plutão como luz, ele fala das riquezas do subsolo. Então a gente está falando de petróleo, a gente está falando de ouro, a gente está falando de pedras preciosas. Plutão enquanto energia, ele fala da força de vontade extraordinária que a gente pode evocar de dentro da gente para lutar, para conquistar, para realizar aquilo que a gente quer, porque também Plutão fala de empoderamento. Já Capricórnio, né, a morada de Plutão nesses últimos 16 anos, Capricórnio, ele é o terceiro signo de terra, ele é um signo cardinal, né, ou cardial, é regido por Saturno, e Capricórnio ele representa tudo aquilo que é estrutura na nossa vida, tudo aquilo que é base, tudo aquilo que é sólido, tudo aquilo que é palpável e real e bem estruturado e bem firmado nas nossas vidas. Por ser o regente da 10ª casa da mandala zodiacal, Capricórnio ele fala de carreira, Capricórnio ele fala da imagem pública, Capricórnio ele trata de questões das nossas ambições, né? Capricórnio ele versa sobre questões de instituições financeiras consolidadas, ele também pode falar sobre territórios, territorialidade, enfim, me embaralhei, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. E talvez por isso, e não só por isso, nesses últimos 16 anos, o que a gente tem visto de disputas por territórios
não foi brincadeira, não foi fácil. Atualmente, né, a gente tem aí pelo menos uns 3 conflitos que vêm povoando a mídia, mas não são só esses, existem outros que nem chegam ao conhecimento das grandes massas, porque simplesmente ficam lá as pessoas passando pelo problema, pelo sufoco, e a mídia não toca nesse assunto, como é o caso da República do Congo, que já vem há muitos anos com problemas com Boko Haram. A gente tem também embates entre China e Taiwan, China querendo abarcar o território de Taiwan para si. A gente também teve durante muito tempo a guerra entre Síria e Turquia. A gente tem no momento presente Rússia com Ucrânia. E Israel e o Hamas já vêm se enfrentando nos últimos 16 anos a pelo menos 6 vezes. Essa é a 6ª vez em que existe um conflito entre o Hamas e Israel. Só que esse último agora, o mais perverso de todos, o mais sangrento, o mais preocupante. E assim, o que a gente pode esperar para os próximos meses? O que a gente pode fazer pelos próximos meses? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte: hoje, dia 10 de outubro, Plutão ele está saindo da sua retrogradação, né? Volta no seu movimento direto em Capricórnio para quê? Para finalizar tudo aquilo que ele começou e que ele vem tratando e que ele vem trabalhando nos últimos 16 anos. É preocupante, por um lado, sim, não vou negar, não vou ser hipócrita, não vou aqui querer fazer, não, vai ser tudo lindo, maravilhoso, não acredito, mas eu acredito também que se um desafio está sendo nos dado é porque nós temos condições para superá-lo. E o que vai fazer com que esse Plutão ele vibre no lado luz ou no lado sombra nas nossas vidas é o nosso nível de consciência. Mas, voltando para o que aponta a astrologia nesse sentido, bom, o que a gente pode esperar para os próximos 3 meses e meio, uma vez que Plutão ele vai mudar de morada, ele vai mudar de casa e aí ele vai começar a tratar de outros assuntos a partir de 21 de janeiro de 2024. Primeiro, tudo aquilo que já deveria ter caído, ruído, que já não deveria mais existir e que ainda está ali respirando por aparelhos, tende a desmoronar nos próximos 3 meses e meio. E do que eu estou falando? Eu estou falando de governantes, de sistemas de governo, de alguns sistemas financeiros, tudo aquilo que aparentemente está consolidado, está sólido, mas que nos bastidores, por debaixo dos panos, já vem passando por algumas crises, isso tende a ruir. É possível que nós presenciemos, né, o que nós vamos presenciar é a finalização de empresas, principalmente empresas voltadas para o mercado financeiro, empresas que atuam no mercado financeiro e que até então são consolidadas no mercado, elas tendem a ruir se já vem passando por algumas dificuldades, muitas delas que a gente nem tem tomado conhecimento. A gente pode se surpreender com algumas figuras também muito poderosas e muito consolidadas e que têm forte influência sobre grandes massas, essas pessoas também desmoronando, a imagem pública delas desmoronando. E por que eu falei do signo de Peixes? Porque Capricórnio ele é regido por Saturno, né? E a gente não pode esquecer dessa influência de Saturno no signo de Capricórnio. E o regente de Capricórnio nesse momento está retrógrado no signo de Peixes. E o signo de Peixes, ele, dentre outros assuntos, ele trata da religião, da religiosidade. E dentro das religiões, a gente também tem figuras de poder. A gente também tem figuras que são importantes, figuras públicas importantes. E eu acredito também que nesses próximos 3 meses e meio, algumas figuras dentro de instituições religiosas, algumas instituições que têm um certo poder sobre uma grande massa, ali a gente também possa ver ruir algumas dessas figuras, tá? Então, assim, é para você ficar desesperado? É para você ficar desesperada? Não. É para você estar consciente, atento, atenta a todas essas transformações
E assim, Plutão ele teve retrógrado em Capricórnio pelos últimos 5 meses. E períodos de retrogradação servem para quê? Para a gente olhar, revisar, reavaliar, reconsiderar, regenerar algumas situações, algumas questões. Então, aproveita esse período para você entender na sua vida o que é que está enraizado, o que é que está consolidado, mas que, para bem da verdade, aquilo já não te representa mais, aquilo já não é mais a sua imagem e semelhança, aquilo já vem passando por algumas transformações, algumas crises internas, e para a maioria das pessoas, por mais que pareça sólido, consolidado, é só fachada, porque já não é mais você. Quem sabe agora não está na hora de você, com essa força de vontade sobrenatural, extraordinária, não se permita tomar por um empoderamento plutoniano, para que você possa cortar e regenerar tudo aquilo que não tem mais nada a ver com a sua vida. É bom parar para pensar sobre isso, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero de verdade poder ter sido útil a você com esse vídeo. Espero poder ter te ajudado de alguma forma. Se você achou que o vídeo te ajudou e você quiser ajudar o vídeo com o seu like, o canal com o seu like e compartilhando com seus amigos, fiquem à vontade. Também pode deixar seus comentários, leio todos e respondo na medida do possível. Beijo grande para você, fique com Deus e até o próximo.